Resolver agora mais 3 questões 20, 21 e 22, cuja essa figura que eu fiz o esboço aqui representa as situações que a gente vai ter que considerar na resolução dessas 3 questões. Então, essa figura aqui, o que ela representa, né? É um esquema de uma roda gigante. Essa roda gigante tem 60 metros de diâmetro, portanto o raio dela é 30. E o ponto, o centro aqui, no ponto C, né? Eu vou botar aqui o ponto C, apresentando aqui o ponto C. A origem coincide ali, o sistema cartesiano com o ponto C. E a estrutura faz a sustentação, representada pelo segmento CI, né? CI, o I está aqui embaixo. Então, essa aqui é a estrutura que mantém a roda gigante. E é perpendicular ao solo, o solo está aqui representado. A roda gigante gira no sentido anti-horário, a uma velocidade constante, e faz uma volta completa sem parar em exatamente 6 minutos. Essa informação é extremamente importante aí na resolução dos problemas mais à frente aí, como veremos aí. Então uma pessoa embarca e inicia sua volta na roda gigante aqui no ponto D e segue então a seguinte pergunta. A questão número 20 que a gente vai resolver está o seguinte, ó: fixando o plano cartesiano é um conjunto de 2 eixos perpendiculares cuja origem coincide com o centro, então o primeiro quadrante são os pontos que estão localizados aqui, como eu falei, que tem abscissa ordenada positivo. Aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro e o quarto quadrante. Então isso é algo que é um conhecimento que a questão exige que você tenha. E a partir daí ele faz o seguinte, ó. Ele pergunta, em qual quadrante estará essa pessoa após 5 minutos do início de sua volta, considerando que a roda não parou após o seu embarque. Se ele movimenta com velocidade constante sem parar e gasta 6 minutos para voltar aqui, então em cada quadrante desse aqui ele percorre quanto? 1 minuto e meio. Então ele andou aqui 1 minuto e meio, chegou aqui, ele saiu do quarto quadrante. Depois de 1 minuto e meio, ele está no primeiro quadrante. E em 3 minutos, depois de 3 minutos, ele está no segundo quadrante. Depois de 4 minutos e meio, ele está no terceiro quadrante. Se ele andou 5 minutos, ó, do primeiro aqui, andou 1, 2, 3, 4 quadrantes, 4 e meio, mais meio minuto, ele parou exatamente aonde? No terceiro quadrante, cuja alternativa é a letra C. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Então, você tem que prestar atenção que o movimento se dá no sentido anti-horário, ele partiu do ponto D, e aí ele começou o movimento no quarto quadrante, passando pelo primeiro e segundo. Devido a 5 minutos de percurso, ele parou num ponto qualquer aqui. Tranquilo? Questão 21. Vamos ver o que ela nos pede aqui. Ele pergunta o seguinte: a que altura em relação ao solo estará essa pessoa após 5 minutos do início da sua volta? Que a roda não parou após o embarque. Então ela está relacionada ao que a primeira questão falou. Então ele percorreu essa circunferência e parou num ponto aqui, certo? Então, nem que eu vou calcular aqui, exatamente a gente pensa o seguinte, olha, eu tenho que calcular a altura. A altura, vamos supor que esse ponto esteja aqui, que ele parou aqui. A altura, eu vou fazer a projeção desse ponto sobre o eixo Y. Está aqui. A projeção sempre é ortogonal. Então aqui a ideia, óbvio que alguns podem pensar de outras formas, mas o que eu pensei aqui é o seguinte, olha, se ele parou aqui, eu vou pensar o seguinte, olha, que arco ele percorreu daqui até aqui, dessa circunferência aqui? Quantos graus ele percorreu até aqui? Como é que eu vou saber disso? Eu vou tomar exatamente, para poder calcular isso, o tempo. Já que a velocidade é constante, ele gasta para percorrer 6 minutos, se ele percorreu 5, então em termos de fração, ele percorreu quanto? 5 sexto de toda essa circunferência, que equivale em graus a quanto? 360. Então, 360 aqui dividido por 6 vai dar 60, certo? 5 vezes 60 é igual a 300 graus. Opa, então ele percorreu 300 graus. Esse ângulo que está aqui, ó, que ele forma aqui, que ele falta para completar, parar aqui, ó. Então eu vou destacar aqui em roxo o ângulo aqui.
Vejam só. Ele parou aqui. Eu quero saber essa altura aqui, mas em relação ao solo, né? Então, eu tenho que calcular aqui. Eu posso calcular esse cateto desse triângulo aqui, para saber quanto que ele andou aqui? Posso, porque veja só. Se ele andou daqui até 300 graus, isso aqui equivale a quanto? 360 menos 300, aqui equivale a 60 graus. Mas aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. Eu construí um triângulo retângulo aqui porque a projeção é perpendicular. Então esse ângulo aqui equivale a quanto? Olha que a soma dos ângulos internos dos triângulos dá 180. Esse aqui é 90, a soma desses dois tem que dar mais 90. Esse aqui é 60, aqui é 30. Esse aqui é 30 graus e eu conheço o raio, que é 30, então eu consigo determinar esse pedacinho aqui. Que esse pedacinho aqui, esse cateto aqui, equivale a quanto? Esse cateto aqui, que eu vou chamar aqui, vou chamar essa distancinha de x. Então aqui x vai ser igual ao seno, porque aqui é o seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser o seno de 30 vezes a hipotenusa, que é o raio, que é 30 metros. Como o seno de 30 é meio, portanto, esse x que está ali equivale a 15 metros. Se equivale a 15 metros, aqui está mal desenhado, porque eu não imaginava onde que ele parei. Se aqui é 15 metros, o raio é 15, então essa distância que resta, embora aqui não esteja na mesma proporção, ele parou exatamente aqui, de modo que ele para na metade aqui, na verdade, né? Então sobrou quanto aqui? 15. Sobrou aqui 15 metros. Mais os 5 do solo. Então, ele está a uma altura de quanto em relação ao solo? Porque ele fala da altura em relação ao solo. Então, a altura em relação ao solo, que eu estou chamando de H, vai ser 15 mais 5, ou seja, 20 metros. Alternativa C. Tranquilo? A questão 22, também relacionada a essa figura, ela pergunta o seguinte: quantos metros percorreu essa pessoa após 5 minutos do início de sua volta, considerando que a roda não parou após o embarque? Está relacionado a tudo que foi falado até agora. E o princípio aqui é o mesmo. Se está relacionado a 5 minutos, ele quer saber quanto que ele percorreu da circunferência. Lembrando que o comprimento de uma circunferência, o comprimento dela é 2πr. Mas ele não percorreu toda a circunferência, ele percorreu uma fração dela. Ele percorreu quanto? É a mesma fração anterior, só que ele percorreu 5/6 de 2πr. E o raio aqui é quanto? 30. Então, o espaço que ele percorreu aí, o arco, né, que ele percorreu, vai ser igual aqui, então, a 5/6 vezes 2π vezes 30. Então, aqui 30 por 6 dá 5. 5 vezes 2, 10. Isso aqui, portanto, é igual a 50 pi metros. Letra C.